Meus caros, sobre a história mirabolante da mulher do antigo presidente da Guiné-Bissau, Sissoko Embaló, que foi apanhada em Portugal com uma mala, ela ou o guarda-costas, ou o melhor amigo, ou o confidente do seu marido, com uma mala com 5 milhões de euros e não sabemos se teria mais alguma coisa, nomeadamente diamantes. Ora, isto é uma história maquiavélica, mas chegou à Assembleia da República ontem, à segunda comissão. E o que eu disse foi exatamente isto, é que era uma história maquiavélica, mas infantil ao mesmo tempo. Então, aquilo era um voo militar e depois foi transformado num voo de Estado. Mas qual Estado? É que não havia aqui Estado nenhum, só se for o Estado de sítio. É que isto conduz-nos inevitavelmente a uma pergunta. Como são decididos estes estatutos de voo militar e de voo de Estado? Percebemos que é pedido. O Sr. Ministro ontem disse-nos isso. Os países pedem e a gente concede. Mas a pedido de quem? É que não foi um país que pediu. Sabendo que tinha havido um golpe de Estado e que o Presidente tinha sido deposto, pelo menos era essa a informação oficial, com que critérios é que são atribuídos estes voos de Estado e militares e a quem? Aos presidentes atuais? Não foi o caso. Ao presidente deposto? Também não foi o caso. Aos amigos? Poderá ter sido. Às mulheres carregadas com 5 milhões fora diamantes para serem lavados? Isso talvez tenha sido o caso. É que, eu pergunto, as mulheres, vindo sozinhas, também têm honras de Estado? Também têm estas prerrogativas? As mulheres podem vir sozinhas às compras, por exemplo, à Avenida da Liberdade, comprar aqueles vestidos que elas adoram por 50 mil, 100 mil euros, e joias e tudo e tal. E isso corresponde a voos militares ou voos de Estado? É que este voo não podia ter sido uma coisa nem outra. Ou será que o Ministério dos Negócios Estrangeiros continua a considerar que o ex-presidente deposto ainda é presidente? Aquele próprio, o ex-presidente deposto, ele disse que não, que já não era presidente. Ele disse que foi deposto, que foram os militares da facção contra si e que esses militares conseguiram o controlo total do país. Foi isto que ele disse. Portanto, ele já não era presidente. Se não era presidente, não podia ter voos de Estado ou voos militares, muito menos a mulher a viajar sozinha. Ora, nós sabemos que Sissoko Embaló abandonou a Guiné rumo ao Senegal, onde ainda se encontra hoje. E anteontem mesmo, Sissoko Embaló foi fazer queixinhas a António Costa, tal como as tinha ido fazer a Guterres na sequência de um outro golpe de Estado que ele tinha sofrido em 2022. Sabemos também que Embaló tem um fetiche antigo com Guterres. São os melhores amigos e Guterres já apareceu muitas vezes em público a intervir em seu favor. Há dezenas de vídeos no YouTube sobre isto. Mas ficamos a saber agora também que, pelos vistos, esta grande amizade se estendeu agora a António Costa, que, tal como Guterres, adora receber e conversar com ditadores e interceder publicamente em seu favor. Uma das notícias vindas a público sobre este caso, e que é uma coisa ainda mais estranha, indica que a Polícia Judiciária já tinha suspeitas e até tinha em seu poder uma lista de guineenses muito suspeitos de lavagem de dinheiro. E entre os elementos dessa lista constava justamente aquele grande amigo de Sissoko Embaló que foi apanhado com a tal mala dos tais 5 milhões. Portanto, 2 e 2 são 4. Mas, apesar de tudo isso, apesar da PJ ter essa lista, mesmo assim, teve que haver uma denúncia anónima para que algo se fizesse. É uma das notícias a que nós tivemos acesso. Então vamos lá ver. A PJ tinha essa lista, a lista com os elementos muito suspeitos de lavagem de dinheiro, onde se encontrava esse tal amigo do ex-presidente, agora deposto. E não partilhou essa lista com ninguém no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ou seja, o Ministério não sabia nada dessa lista, nem sabia que a pessoa que ia nesse voo era um dos intervenientes dessa lista e que era suspeito de lavagem de dinheiro. Portanto,
A Polícia Judiciária, ao não entregar essa lista a ninguém do Ministério, o que é que fez? Deixou que o Ministério cometesse este erro infantil de atribuir a classificação de Estatuto de Voo Militar e logo a seguir alterou para Voo de Estado a uma viagem que, pelos vistos, estava destinada a lavar 5 milhões mais diamantes. Sr. Ministro, disse-lhe eu, isto é a verdadeira barraca, isto é impensável. Ainda bem que Bin Laden ou Ayatollah Khamenei não se lembraram de visitar Portugal para comprar umas propriedades na Comporta, senão o Ministério dos Negócios Estrangeiros também os protegeria com um voo de Estado. Este episódio realmente passou-se em Portugal. Eu disse ao Ministro, se tivesse passado numa qualquer República das Bananas, pouca diferença faria. Portanto, tudo isto é do mais estranho que pode haver. Tratou-se, no fundo, de uma tentativa infantil e trapalhona de lavagem de dinheiro. Só isto. O voo militar ia para Beja, mas afinal já ia para a Turquia e depois afinal ia para o Dubai. E ninguém ficou detido, o que significa que ninguém virá responder quando for notificado, isto se alguma vez for notificado. E a pergunta é esta: onde estão os 5 milhões? Alguém sabe? Ficaram apreendidos em Portugal ou será que os lavadores de dinheiro os conseguiram reaver e prosseguir viagem para o Dubai? E a outra pergunta, a segunda: alguém será responsabilizado no Ministério dos Negócios Estrangeiros por esta bronca descomunal e por este escândalo internacional? Vamos aguardar, mas eu tenho a certeza absoluta de que não. Ninguém vai ser responsabilizado por esta magistral barracada.